Você usa IA no consultório? O paciente não sabe. Ele precisa saber? Se a IA sugerir um diagnóstico errado e você seguir, de quem é a culpa? Se você joga dados de um paciente no chat GPT, você está violando a LGPD? Essas não são perguntas teóricas, são situações que eu enfrento toda semana como médico que usa IA. E a maioria dos colegas não sabe responder nenhuma delas. Hoje eu vou te mostrar 5 situações éticas reais da IA na medicina e como lidar com cada uma. Claro, com base na resolução do Conselho Federal de Medicina e na minha experiência prática. Antes das situações, um contexto rápido. Em fevereiro de 2026, o Conselho Federal de Medicina publicou a Resolução 2454, a primeira regulamentação de IA na medicina brasileira. Eu já fiz um vídeo inteiro só sobre isso, tá? Ao mesmo tempo, 17% dos médicos brasileiros já usam IA generativa na rotina, e esse número só cresce. Mas a maioria está usando sem pensar nas implicações éticas e legais. Não por má fé, por falta de orientação, e é por isso que esse vídeo vai resolver isso. Situação número 1. O paciente precisa saber que a IA está sendo usada? Vou mostrar um cenário. Você usa um cloud ou um celular para gravar, transcreve a consulta, ou usa o cloud para revisar a conduta. O paciente não sabe. Isso é ético? A resposta da Resolução 2454 é clara. Sim, o paciente tem o direito de ser informado quando a IA é usada no atendimento dele, de forma clara e acessível. Na minha prática, eu resolvo isso de forma simples. No início da consulta, eu digo: eu uso uma ferramenta de inteligência artificial para me ajudar na documentação, para garantir que nenhum detalhe se perca. Tudo bem para você? Em centenas de consultas, nenhum paciente recusou. Na verdade, a maioria acha que isso é um diferencial positivo. Uma dica para vocês: não complique, de forma natural. Não precisa de termo jurídico e nada disso. Uma frase basta. Situação número 2. Se a IA errar, de quem é a culpa? Outro cenário para vocês. Você usa a IA no seu apoio diagnóstico e a IA sugere algum parecer, alguma coisa, e você segue a sugestão e o diagnóstico está errado e o paciente é prejudicado, de quem que é a responsabilidade? A resolução é muito clara nesse ponto. A decisão final é sempre do médico, então a responsabilidade é sua. A IA é só uma ferramenta de apoio, você é o profissional. Mas, aqui vai um ponto importante. O médico não pode ser responsabilizado por falhas exclusivas da IA, desde que comprove que usou de forma diligente, crítica e ética. Ou seja, se você avaliou criticamente a sugestão da IA, confrontou com seu julgamento clínico e tomou uma decisão fundamentada, a lei te protege. O problema é quando o médico aceita a sugestão da IA no piloto automático sem avaliar. A responsabilidade é dele e não da IA. Na prática, nunca use uma IA como substituto do seu raciocínio. Use como uma segunda opinião, sempre para documentar que você revisou criticamente. Situação número 3. Posso colocar dados de paciente em IA, como ChatGPT, Cloud? Essa pergunta é o que eu mais recebo. E a resposta é: depende de como você faz. A LGPD classifica dados de saúde como dados sensíveis. E a resolução do Conselho Federal de Medicina exige governança de dados. Essa é a pergunta que eu mais recebo e a resposta é: depende. A LGPD classifica dados de saúde como dados sensíveis e a resolução exige governança de dados, criptografia e proteção. Então, jogar o prontuário completo do paciente, com nome, CPF, endereço, num chat GPT aberto, isso é problema, com certeza. Mas tem formas seguras de usar. Primeiro, anonimize. Antes de colar qualquer dado numa IA, remova nome, CPF, data de nascimento, qualquer coisa que identifique o paciente. Descreva assim, por exemplo, paciente feminina, 42 anos, hipertensa. Você não vai colocar nome dela, Maria Silva, CPF. A IA não precisa saber disso. Segundo, prefira ferramentas que tenham compliance. O Cloud, por exemplo, não usa dados na conversa para fazer treinamento do modelo. Agora, algumas ferramentas com HIPAA Compliance ou política explícita de não usar dados dos clientes são bem mais seguras. Terceiro, se a sua clínica usa IA integrada ao prontuário, como por exemplo uma IA de escriba, verifique se o fornecedor tem política de privacidade robusta.
se tem criptografia de ponta e contrato de processamento de dados. O cloud, por exemplo, ele tem uma compliance. Em resumo, você pode usar IA com dados dos pacientes, mas tem que anonimizar, escolher ferramentas seguras e documentar sua política de uso. É mais um bom senso do que sobre a lei. Vamos para a quarta situação. E se a IA tiver algum viés? A IA aprende com dados. Se os dados que treinaram ela têm viés, subrepresentação de determinada etnia, gênero, faixa etária, ela vai reproduzir esse viés. Isso já foi documentado em vários estudos. Então, IAs de diagnósticos, por exemplo, de pele, funcionam melhor para pele clara do que para pele escura, por exemplo. O que fazer na prática é esteja ciente de que a IA pode ter limitações que não são óbvias. Quando ela der alguma sugestão, pergunte-se: essa sugestão seria diferente se o paciente fosse outro? Use a IA como um ponto de partida, não como um ponto final. A resolução do Conselho Federal de Medicina, inclusive, aborda isso. Ele exige que sistemas de alto risco passem por auditoria e validação antes de identificar qualquer viés. É uma proteção importante. Situação 5. Onde está o limite? O que a IA não deve fazer? Essa é a mais importante de todas. É a resposta mais simples. A IA não deve fazer nada que exige julgamento humano insubstituível. Ela pode transcrever, organizar, sugerir, calcular, pesquisar. Ela não pode decidir por você, comunicar diagnóstico ao paciente ou substituir a relação médico-paciente. Existe uma linha que eu sigo no meu dia a dia. Se eu preciso olhar nos olhos do paciente, para fazer isso, a IA não faz. Dar uma notícia difícil, sou eu. Decidir se opera ou não, sou eu. Ouvir a angústia do paciente, sou eu. Agora, preencher prontuário pode ser a IA. A IA cuida do que é processável. O médico cuida do que é humano. Então vamos recapitular. 5 regras práticas. Primeiro, informe o paciente. Uma frase basta. 2. Nunca aceite sugestão de IA sem avaliar criticamente. A decisão é sua. 3. Anonimize os dados antes de usar qualquer IA. Sem nome, sem CPF, sem indicação. 4. Questione os viés. A IA não é neutra. Seus dados de treino não são neutros. 5. Se precisar de olho no olho, a IA não faz. O humano cuida do humano. Salve esse vídeo. Vai ser útil mais vezes do que você imagina. Agora vai uma última reflexão. A ética em IA não é um obstáculo à inovação. É o que garante que a inovação beneficie o paciente. A resolução do Conselho Federal de Medicina é um bom primeiro passo, mas a regulamentação sozinha não basta. Cada médico precisa construir sua própria bússola de ética para IA. Saber onde usar, como usar e principalmente aonde parar. A tecnologia evolui mais rápido do que a lei, então a consciência do médico precisa evoluir mais rápido que as duas. Você já enfrentou um dilema ético com a IA na sua prática? Comente aqui, quero saber como que você resolveu. E se ainda não enfrentou, você vai enfrentar, então é melhor estar preparado. Se inscreve no nosso canal para mais conteúdo sobre IA na medicina, o prático e ético. Toda semana vou fazer um conteúdo para vocês, de médico para médico.